Olá, 14 de novembro de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. No Dia Mundial do Diabetes, saiba mais sobre a doença que atinge cerca de 13 milhões de brasileiros. Caixa anuncia a suspensão de novas unidades do Minha Casa Minha Vida. No esporte, o Motoclube confirma mais 3 reforços para a temporada 2019. E à tarde hoje tem Super Clássico na Copa do Nordeste Sub-20 em São Luís. No estúdio, outro assunto do estúdio é a Escola Sem Censura. O entrevistado é o secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Já tem Silvan Alves falando de segurança. Nós vamos falar sobre, inclusive, a prisão daqueles homens acusados daquela invasão a uma escola aqui na capital. Vamos falar a escola Lara Ribas. Vamos falar sobre esse assunto já aqui no Bom Dia Maranhão. A polícia também já está divulgando o retrato falado de suspeitos relacionados à morte do prefeito de Davinópolis. Já nós vamos falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia Maranhão também. João Coutrin traz os bastidores da política e Laércio Júnior traz as notícias do esporte. Hoje tem Super Clássico na Copa Sub-20, a Copa do Nordeste Sub-20. Moto e Sampaio vão se enfrentar hoje aqui no Castelão e o Laércio vai trazer para vocês esse destaque, sem falar de que o Papão do Norte, o Motoclube, está anunciando novos reforços para a temporada 2019. No estúdio, 2 assuntos em entrevista. Dia Mundial do Diabetes, que é hoje, e também vamos falar sobre o Escola Sem Censura. Tudo isso no Bom Dia Maranhão, que está só começando. E nós mostramos ontem aqui, no Bom Dia, mais um arrombamento em uma loja no bairro do São Francisco, não é? A repórter Geice Gomes mostra agora que esse tipo de crime tem acontecido com frequência nesse fim de ano. Lojas movimentadas, produtos em promoção, rotina típica de fim de ano quando as vendas crescem. Na região do bairro São Francisco, o que atrai os clientes também tem chamado a atenção de criminosos. Do final do mês passado para esta semana, 6 estabelecimentos comerciais foram arrombados na região. 3 deles são da mesma empresa, que comercializa móveis e eletrodomésticos. Segundo informações repassadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, até o momento ninguém foi preso, mas o grupamento de serviço avançado está trabalhando para identificar os suspeitos. Além disso, para coibir novas ações, o policiamento ostensivo foi intensificado. Nós temos viaturas posicionadas em locais estratégicos na área de São Francisco. Estamos reforçando, neste momento, uma ronda noturna, que o objetivo principal é tentarmos coibir esses arrombamentos, assim como também temos equipes de motos que fazem incursões dentro dos bairros, procurando identificar qualquer elemento avesso a vir a praticar qualquer tipo de delito nessa área comercial. Na loja onde Janderson trabalha, o investimento em um sistema de vídeo monitoramento traz mais segurança, tanto no horário de expediente quanto à noite. Os dois trabalhando juntos é eficaz, né? É mais importante, assim, tanto o vídeo monitoramento como a presença da polícia aqui fazendo a ronda. Dá mais segurança ao cidadão, aos comerciantes. Com a ronda da polícia, dá mais segurança à população. A estratégia aplicada aqui segue o que foi desenvolvido na região do Bequimão. O bairro que sofria com muitos assaltos a residências e a estabelecimentos comerciais apresentou queda nos índices desses crimes este ano. Segundo o que já foi apurado, os criminosos costumam observar a rotina das lojas antes de executar os crimes. Por isso, a polícia indica que clientes, funcionários de lojas e também moradores de regiões comerciais fiquem atentos. Caso aconteça de desconfiar de alguma conduta alheia ao normal, manter contato imediato 190 ou então o contato com um dos policiais que estão rondando através de viaturas dentro da área comercial. A Caixa Econômica Federal anunciou ontem que suspendeu por falta de recursos a contratação de novas unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Que tem os detalhes ao vivo para nós agora aqui no Bom Dia é Eduardo Ericeira. Ô Eduardo, essa medida aí tem um impacto grande, não é? Bom dia para você.
Pois é, Clara, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Uma notícia não muito boa aí para aqueles brasileiros, aquelas pessoas que têm o sonho da casa própria e contam aí com essas unidades habitacionais, com esses imóveis que são construídos a partir desse programa federal, do governo federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida, e a Caixa suspendeu essa contratação de novas unidades habitacionais na faixa de 1,5 para aquelas famílias que possuem uma renda mensal de até R$ 2.600. De acordo com o banco, o orçamento para esta linha de crédito imobiliário foi utilizado em sua totalidade e as contratações do programa para esta faixa serão retomadas no início de 2019. Menos mal, né, Adalberto? Em comunicado, a Caixa informou que somente a faixa 1,5 foi suspensa. Todas as outras linhas de crédito continuam contratando novas unidades. As diferentes faixas do programa usam fontes de financiamento diversas. A faixa 1,5 é financiada com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS. A gente tem alguns números aqui do programa Minha Casa Minha Vida, já neste ano de 2018, Adalberto. O orçamento do Minha Casa Minha Vida para este ano é de 57,4 bilhões de reais. Até o momento foram contratadas cerca de 4 milhões e 700 mil unidades habitacionais neste ano de 2018. Voltamos com você no estúdio. Uma ótima quarta-feira a todos, Adalberto. Obrigado pela informação. Vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. Silvan, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, já vários grupos estão divulgando aí um retrato falado dos homens que seriam suspeitos aí do envolvimento na morte do prefeito lá de Davinópolis, né, Silvan? Exato. Esse retrato falado, ele foi confeccionado e foi divulgado ontem, inclusive lá na região tocantina, não é? Porque esse é o foco principal, do objetivo da polícia, de que as pessoas possam ajudar a localizar esses indivíduos que teriam sido os executores do assassinato do prefeito Ivanildo Barbosa, que sumiu no sábado, lá em Davinópolis, quando ele estava indo para uma fazenda de sua propriedade, e no domingo ele foi encontrado morto em um local de difícil acesso à margem da rodovia, no povoado conhecido como Mata Grande. Esse retrato falado, ele teria sido feito, formatado pelos peritos do Instituto de Criminalística, baseado principalmente em informações prestadas por um dos funcionários da fazenda, que alega que no dia do desaparecimento, no sábado, dois homens com essas características num veículo teriam ido até a propriedade a fazenda de propriedade do Ivanildo e perguntado, tomado informações se ele estava no local e também se aquela fazenda era a fazenda de propriedade do prefeito de Davinópolis. Também testemunhas de um posto de combustível ajudaram na formatação e também o segurança, né, que é uma peça-chave aí nessa estrutura da investigação que está sendo feita pela polícia. E aí, diante da divulgação aí desse retrato, são duas pessoas, não é? São dois homens que teriam sido os executores do crime. A polícia espera contar com a colaboração das pessoas, principalmente lá da região, para localizar e prender o mais rápido possível esses indivíduos aí. É claro que já tem uma motivação, a partir do momento que tem um retrato falado, a polícia já tem um norte a ser seguido, mas por enquanto se trabalha ainda com muita cautela, até isso se entende perfeitamente, até para não atrapalhar o andamento das investigações. Num crime de grande repercussão como esse, geralmente a ação é muito rápida, como tem acontecido, o reforço, inclusive, da investigação. Claro, lógico. O chefe da Polícia Civil, por exemplo, né, já se deslocou lá para a região para acompanhar de perto. Para acompanhar de perto, dar um suporte, não é? Porque nós temos lá uma equipe, né, do delegado Jeffrey, que é daqui da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Eles estão lá desde domingo, chegaram lá no domingo ainda e estão acompanhando lá, dando um suporte lá ao delegado Praxistes, o pessoal também do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa lá de Imperatriz. Então é muito bom esse respaldo, até porque, né, pode ser que, além desses retratos falados, que os delegados, dentro das próximas horas, já possam pedir à Justiça, solicitar a prisão temporária de algumas pessoas lá, para justamente evitar que essas pessoas possam coagir, comprometer depoimentos, testemunhos e etc.
Silvan, o caso lá do Lara Ribas, a invasão da escola, foram presos suspeitos de invadir. A resposta rápida também. Resposta rápida, um trabalho muito eficiente, feito pelo pessoal do... Esses três são os três, são ao todo 5, né? 2 estão foragidos, mas estão identificados, que é o menor P e o Luquinha, são todos lá da comunidade ali do Tibiri. A polícia foi até esses indivíduos aí através de informações, imagens que foram conseguidas pelo pessoal, trabalho de fôlego, feito pelo pessoal do GSA do 9º Batalhão e do DI, né? Que trabalharam desde o dia 5 até chegar esses indivíduos ontem, quando eles foram presos na casa dele lá no Tibiri. Aparelho de telefone celular, a TV Panasonic da escola que eles tinham levado, acabaram sendo encontradas com eles. Né? E um detalhe, o veículo Corsa Hatch, que eles utilizaram na prática do crime, eles atravessaram de lá da zona rural para cá nesse carro, com a vítima feita refém dentro da mala do carro, que agora se descobriu que durante o assalto, enquanto eles estavam lá metendo pânico nas crianças na escola, a vítima, uma senhora, ela estava trancada, estava presa na mala do veículo. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto, bom dia a você, bom dia a todos. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12, confira agora o nosso giro de notícias. Amanhã é feriado nacional, 15 de novembro, e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado informa que o horário de funcionamento do comércio formal de São Luís deve sofrer alterações. O comércio de rua na capital vai abrir de 8 da manhã às 2 da tarde e os dos shopping centers vão funcionar de 2 da tarde a 8 da noite, com pagamento de 100% sobre o valor da hora normal e mais gratificação de R$ 50. Ainda segundo a Federação do Comércio, os supermercados e as farmácias, consideradas atividades essenciais, vão funcionar em horário normal. Os rodoviários vão se reunir hoje em Assembleia Geral da categoria para definir o impasse com os empresários do transporte público urbano. A reunião vai acontecer em 2 turnos, às 9 da manhã e às 3h30 da tarde, na sede do Sindicato dos Rodoviários, na Rua Afonso Pena, no centro. Até agora não houve acordo entre trabalhadores e empresários do setor de transportes da capital, e uma nova paralisação do setor não está descartada. No Dia Mundial do Diabetes, a unidade referência no Centro de Especialidades Médicas do bairro de Fátima realiza hoje uma ação educativa para pacientes e acompanhantes sobre os riscos de desenvolvimento do diabetes e complicações associadas à doença. O objetivo da ação é incentivar mudanças no estilo de vida, o diagnóstico precoce da doença e a prevenção em quadros de pré-diabetes e alimentação saudável. O Centro de Especialidades Médicas do bairro de Fátima realiza, em média, 7.663 consultas por mês, sendo 591 de pacientes atendidos por especialista em endocrinologia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a diabetes, doença que no Brasil tem cerca de 13 milhões de pessoas diagnosticadas. E mais, vamos falar de esporte com o Laércio Júnior. O Moto anuncia novos contratados para a temporada 2019. São 7 horas e mais 17 minutos. Imagens ao vivo da Avenida São Marçal, no bairro do João Paulo, aqui na capital de todos os maranhenses. Bom dia, volta já. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A doença é caracterizada pelo distúrbio na produção de insulina pelo pâncreas, leva ao aumento da quantidade de glicose no sangue. Uma das complicações da diabetes é exatamente o comprometimento da visão. Entre tantos prejuízos para a saúde, a doença está entre as 3 maiores causas de cegueira, juntamente com a catarata e o glaucoma. A diabetes compromete a visão por meio de uma doença chamada retinopatia diabética, uma doença silenciosa, pouco conhecida, que pode levar à cegueira irreversível. Os vasos da retina, os vasos do fundo do olho, as artérias e veias podem inflamar, a parede dos vasos começam a ficar frágeis e pode haver extravasamento, ou seja, derrames oculares, hemorragias oculares. Então, o paciente diabético, ele tem que informar o médico oftalmologista que ele é diabético, para que o médico proceda o acompanhamento dessa retina, através de um exame chamado mapeamento de retina. O diagnóstico é feito por um exame clínico simples e indolor, por meio do deslocamento da retina. Pessoas com diabetes, ao consultarem com oftalmologista, devem deixar o profissional ciente da doença, uma vez que, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, as pessoas que têm diabetes apresentam um risco de perder a visão 25 vezes maior do que as que não têm. O tratamento da retinopatia, assim como o diagnóstico, é simples e deve ser feito juntamente
com o controle da diabetes. O tratamento inicial é feito com a base de laser, aplicação de raio laser, ou seja, o médico oftalmologista vai localizar os vasos que estão frágeis ou os vasos que estão derramando líquido e essa aplicação vai secar esses vasos. Então aquela área que está demasiada, que está encharcada, ela vai ficar enxuta com a aplicação desses vasos. Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, a necessidade de cuidados com as doenças que afetam a visão deve ser ainda maior. Afinal, mais importante do que a longevidade é envelhecer com saúde. Para que se tenha uma qualidade de vida boa, por que adianta viver até os 90, até os 100 sem visão? Não tem sentido nenhum. Então, para que nós cheguemos aos 90 anos, aos 100 anos, com uma boa visão, sendo nós diabéticos, pacientes diabéticos, nós temos que ter esse cuidado de fazer essas avaliações anuais com o seu médico oftalmologista. Então é muito importante essa informação. Isso é um dever do paciente informar para o médico oftalmologista que ele é diabético. Nos aspectos, portanto, do avanço da doença relacionado ao comprometimento da visão, mas não é o único aspecto. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas convivem com a doença, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. No mundo, são 422 milhões, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Esse assunto nós vamos continuar falando aqui no estúdio com a endocrinologista Caroline Dias, que está conosco aqui no Bom Dia. Doutora, bom dia. Bom Prazer dia. tê-la aqui. Prazer. É uma doença que poderia ser evitada, não é? Porque tem muito a ver com os hábitos das pessoas. Qual é a principal dificuldade hoje em relação ao diabetes? Então, uma das maneiras da gente evitar a doença, porque uma das causas é a obesidade, o sedentarismo, hábitos alimentares ruins, é justamente desenvolver hábitos saudáveis, é manter o hábito da atividade física e também uma boa alimentação, né? Diminuir a ingesta de carboidratos, que hoje em dia a gente consome muito carboidrato, e aumentar um pouco a ingesta proteica, fazer uma dieta balanceada, tentar se alimentar de alimentos saudáveis, menos industrializados e evitar ganhar peso, né? Manter um bom peso. Essa preocupação começa cada vez mais cedo. Eu percebo, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Endocrinologia, na de Cardiologia também, a preocupação de trabalhar isso já desde as crianças, né? Os adolescentes já sendo preparados para uma vida mais saudável, para evitar exatamente no futuro adultos doentes, né? Sim, uma das preocupações é que essa prevalência, antigamente o diabetes do tipo 2 acontecia em pacientes mais velhos, a partir dos 45 anos. E hoje a gente está vendo o aumento dessa prevalência do diabetes do tipo 2 em crianças e adolescentes, justamente por conta da obesidade, que a prevalência de obesidade nessa população, que antes era menor, vem aumentando. E é isso mesmo, desde sempre a gente tem que ensinar hábitos saudáveis. Quanto mais cedo a gente aprender bons hábitos, mais fácil de mantê-los, né? Do que você já está numa idade mais avançada, ter que mudar hábitos. Então, quanto mais precoce você desenvolve hábitos, ensina bons hábitos, você vai estar evitando essa doença. E aí entra o papel dos pais nisso também, né? Eu diria até da escola também, no sentido de oferecer uma merenda mais saudável, né? Que prejudique, enfim, que possa contribuir para o crescimento, o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, né? Sim, os pais têm papel crucial, porque são maiores responsáveis por esse desenvolvimento de hábitos, porque na primeira infância, na infância inicial, é quem vai dar introdução alimentar. Então sim, eles precisam ter hábitos saudáveis e ensinar os filhos a terem hábitos saudáveis, e também a escola como partícipe, né, de uma alimentação complementar, de uma educação complementar, precisaria sim. Acho isso é uma coisa que eu sempre abordo, que hoje em dia a gente não tem essa oferta de alimentação tão saudável na escola, e acho sim que isso seria crucial para ensinar as nossas crianças a desenvolver hábitos e diminuir a obesidade e, portanto, a prevalência ou a incidência de diabetes nessa população menor. Doutora, nós temos alguns números aqui, algumas estatísticas em relação à doença. Eu queria que a senhora acompanhasse conosco aqui. São números relacionados à diabetes. Olha, o Brasil é o quarto entre os 10 países com maior número de indivíduos com diabetes. Já ocupa o quinto lugar em número de indivíduos acima de 65 anos com a doença. E é o sexto em gastos com diabetes. É um dado da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Agora, com um detalhe, apesar de ser o sexto em gastos com diabetes, na hora que se transforma isso do ponto de vista do que é bancado pelo serviço público individualmente, ainda é muito pequeno.
né? Ou seja, há uma necessidade maior de investimento nas unidades, em especial públicas de saúde, para combater esse tipo de doença. E como é que a senhora avalia esse número em relação a essa população? Quer dizer, de acordo com a faixa etária, há uma prevalência maior ou menor do diabetes, né? Sim, de acordo com a faixa etária, é uma prevalência maior. Os indivíduos adultos mais velhos, onde começa a haver um aumento dessa prevalência, né? Esses números que a gente mostra aqui, por exemplo, agora, população de 20 a 79 anos, 8%. É um número crescente e a gente observa esse movimento, eu estava levantando essa informação lá no site da Sociedade Brasileira, no mundo inteiro, né? Quer dizer, o fenômeno da própria industrialização, essa vida corrida de todos, as pessoas geralmente passam o dia inteiro na rua, né? E aí muitas das vezes acabam se alimentando mal por conta disso. Quer dizer, é um problema mundial sério que tem chamado a atenção das autoridades, né? Sim, é um problema mundial sério e tem relação justamente com esses hábitos, né? Com não ter uma atividade física, hábitos alimentares ruins por conta da vida corrida, de uma oferta de alimentos industrializados maior, e aí por conta da facilidade, da questão de menos tempo, acaba que é mais fácil usar alimentos ruins, né, alimentos industrializados. Você falava sobre 2 tipos de diabetes, você falou mais sobre o diabetes do tipo 2, né? Mas isso, vamos explicar melhor. A gente tem vários tipos de diabetes, os principais é o diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes da gestação, a hiperglicemia gestacional. A maior prevalência é do diabetes do tipo 2, que é aquela que tem relação também com fatores hereditários, é aquela que você tem mais chance de ter, já tem um risco maior se seu pai tem ou sua mãe tem. E também tem relação com o sedentarismo e os hábitos alimentares ruins. O diabetes tipo 1 é aquele que é comum mais em crianças, porque ele tem relação com, a causa dele é uma doença autoimune, a autoimunidade, né? E nesse tipo é mais comum em crianças e é gestacional. Existem alguns outros tipos que a prevalência é menor, e que isso aí o endocrinologista, o ideal é ir no endocrinologista que ele vai saber diferenciar. E hoje o que a gente tem? O diabetes tipo 2 antigamente era mais comum a partir dos 45 anos, mas como a etiologia, uma das coisas que pode causá-lo é a obesidade, hábitos alimentares ruins, a gente está vendo um aumento da prevalência em pacientes mais jovens, de 20 a 45 anos, e até em crianças desse diabetes tipo 2, relacionado a esses hábitos ruins, né? Nós temos mais uma cartela com alguns dados sobre a doença, vamos ver, com números, estatísticas. População de 20 a 79 anos, a gente falou ainda há pouco, 8% de prevalência. Acima de 65 anos, aquilo que você falava ainda há pouco, né? Aumentou a idade, 19% de prevalência do diabetes. Agora sim, o ideal é você ter bons hábitos, você não chegar ao ponto, né, o número de pré-diabéticos também é muito grande no Brasil, mas assim, hoje conviver com a doença é possível desde que você siga determinadas regras e a própria questão das medicações tem avançado nessa direção? Sim, é possível conviver bem com diabetes, é possível ter qualidade de vida com diabetes, o que é mais importante. Cada vez mais a gente está tendo drogas melhores, tanto para controlar a glicemia, como drogas que, além do controle glicêmico, trazem outros benefícios para a gente já tem drogas que ajudam a perder peso, né? Que faz parte do tratamento do diabetes. A gente já tem drogas mostrando aí uma diminuição de insuficiência cardíaca, de hospitalização por insuficiência cardíaca. E principalmente, além de usar as drogas, lembrar que atividade física e bons hábitos alimentares, até porque a alimentação ajuda a fazer o controle glicêmico, é sempre importante a gente falar isso. Então, esse conjunto de medicação, atividade física e alimentação é a maneira correta da gente tratar o diabetes e conviver bem com o diabetes, evitar as complicações, não só oculares, como a retinopatia, mas no rim, complicações cardíacas, complicações de neuropatia que podem levar a amputações. Então, é possível evitar essas complicações ou postergar, né? E ter qualidade de vida, que é o mais importante. Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com a endocrinologista Caroline Dias. Obrigado pela entrevista aqui na TV Difusora. Obrigada. Olha, já está sendo montada a estrutura da 12ª Feira do Livro de São Luís, que começa sexta-feira agora. Na programação estão previstas rodas de conversa, palestras, atividades dedicadas ao público infantil e realização de cursos e oficinas.
Os operários trabalham em ritmo acelerado para montar a estrutura com mais de 11 mil metros quadrados, onde serão distribuídos 70 estandes para comercialização de livros, 4 de patrocinadores e outros 6 de parceiros institucionais. Mas o trabalho não é só para conseguir uma estrutura ampla, confortável e segura. As equipes que organizam a 12ª Feira do Livro de São Luís estão há meses se empenhando para garantir o sucesso deste evento tão esperado. Nós temos certeza que haverá uma grande participação da população de São Luís e os parceiros, que estão junto conosco para prestigiar o maior evento literário do estado do Maranhão. Então, a 12ª edição será também grandiosa e com uma participação muito significativa da população ludovicense e do estado do Maranhão, porque a gente recebe comitivas de pelo menos mais 20 municípios. Durante a Feira do Livro devem passar por aqui mais de 150 mil pessoas, entre visitantes e moradores de São Luís. A expectativa é que se movimente mais de R$2 milhões somente em venda de livros. Durante os 10 dias de programação serão lançados pelo menos 60 livros de autores maranhenses, uma forma de valorização da produção literária e intelectual do nosso estado. A Feira do Livro já faz parte do calendário cultural da cidade. Por meio da literatura, traz uma programação diversificada, que envolve educação, políticas culturais, protagonismo juvenil, geração de emprego e renda e fomento ao turismo. A Secretaria de Turismo já trabalha com toda uma proposta da literatura, do reconhecimento de São Luís como patrimônio da humanidade pela sociedade. Então, por todos os maranhenses, os ludovicenses e os turistas que chegam aqui, a gente tem mais aqui, está muito feliz, porque é um evento importante que traz turista e também uma visitação na nossa cidade para que possam conhecer melhor São Luís como patrimônio cultural da humanidade. A Feliz é uma realização da Prefeitura de São Luís, que em sua atual gestão está organizando a 6ª de 12 edições já realizadas. E para conferir se tudo está sendo feito como planejado, o prefeito de São Luís, junto a um corpo técnico, fez uma vistoria nas instalações que estão sendo montadas, com direito a convite à população. Dia 16 de novembro até o dia 25, nós estaremos realizando a maior feira do livro do Maranhão, o maior evento literário do Maranhão. A expectativa é que nos próximos 10 dias, ou seja, no período da feira, nós possamos receber aqui neste espaço 150 mil pessoas. São 12 anos de Feira do Livro e é motivo de muita felicidade poder fazer parte desse momento tão importante da nossa cidade. Vamos falar de esporte agora. Laércio Júnior está chegando. Laércio, bom dia para você. Bom dia. Bom, a gente começa hoje falando do Motoclube, anunciando já novas contratações, confirmando aquela notícia que você deu ontem aqui, né? Pois é, o futebol não para, 2019 já está batendo na porta, o Motoclube tem competições importantes, entre elas a Copa do Nordeste, a defesa do título estadual, a possibilidade de voltar para a Série C através da Série D e a Copa do Brasil. Por isso, um time forte será bem importante. O Moto começa 2019 no dia 16, onde estreia na Copa do Nordeste e já tem estreia 4 dias depois no Campeonato Maranhense, quando vai jogar fora de casa contra o Pinheiro, campeão da Série B, lá na Baixada Maranhense. Confira as novidades do Papão, que já foram anunciadas pela diretoria. O Papão do Norte continua contratando jogadores para a temporada 2019, onde terá 4 competições pela frente. O lateral esquerdo, Vander, de 25 anos, estava no Manaus, onde jogou 27 partidas pela equipe amazonense na última temporada. Outro confirmado pela diretoria e comissão técnica é o lateral direito, Gleison, o Gleicinho, de 26 anos, que estava no River do Piauí, onde trabalhou com o técnico Wallace Lemos. Mas o anunciado na noite de terça-feira foi Matheus Mendes, de 26 anos. Ele estava no Rio Claro, do interior de São Paulo. Matheus iniciou a carreira na Inter de Limeira e já jogou no futebol ucraniano. Os 3 jogadores se juntam a Rodolfo Castro, goleiro contratado junto ao Atlético Mineiro, e mais outros 2 jogadores, André Ribeiro, Alisson Cassiano e Lucas Dias, além do meia Juninho Arcanjo, jogadores que serão novidades em um elenco que conquistou o último campeonato estadual. A base campeã será mantida. Diego Renan está confirmado, Rafael Santos, nomes como Ricardo Maranhão, Márcio Diogo e Vitor Salvador também.
Pois é, o Papão inicia os treinamentos no dia 1º de dezembro, ao comando do técnico Wallace Lemos, que comandou o River no título estadual lá no Piauí, aliás, no vice-campeonato estadual do Piauí, mas foi campeão no ano passado pelo Brasiliense, um técnico experiente em competições estaduais e a fim de jogar a sua primeira Copa do Nordeste, comandar uma equipe importante na sua primeira Copa do Nordeste. E hoje é dia de Superclássico, hein? Teremos a Copa do Nordeste Sub-20 acontecendo no estádio do Castelão. Nós separamos algumas imagens do último desafio do Moto contra o Ceará. Esse jogo foi disputado lá na capital cearense e o Moto acabou perdendo por 5-0. É o retrato da campanha dos maranhenses. O Sampaio jogou 2 vezes e perdeu as 2, perdeu aqui para o Ceará e perdeu lá no Piauí para o River. O Moto perdeu aqui no Maranhão para o River e perdeu lá no Ceará para a equipe do Vozão, e agora os dois terão que se definir. Ceará e River lideram o grupo, empataram agora nessa rodada por 1-1, tem 7 pontos cada um. Sampaio e Moto ainda não pontuaram. Quem vencer o Superclássico continuará com boas chances de classificação. Quem perder, dará adeus. E se o jogo terminar empatado, os dois morrem abraçados. A bola vai rolar às 5 da tarde no estádio do Castelão para Moto e Sampaio no campeonato, que é a Copa do Nordeste, categoria Sub-20, que movimenta o futebol da região neste final de ano. Agora a gente fala de Campeonato Brasileiro, fala de Série B. E de virada, Adalberto Melli, que virada. O Papão da Curuzu, Paysandu, que estava praticamente morto, conseguiu virar o jogo diante do Figueirense lá em Santa Catarina. E a Ponte Preta entrou no G4. Noite de muita emoção no estádio Orlando Scarpelli, mas não para a torcida da casa, a torcida do Paysandu de Belém do Pará, que compareceu em menor número e viu o Figueirense abrir o marcador aos 6 minutos do primeiro tempo. Elton de cabeça, Figueirense 1-0. Aos 13 o Figueira marca mais um, outra vez Elton, 2-0. Parecia que a noite seria do velho Figueira, esperado pela torcida ao longo da competição. Mas Pedro Carmona, de pênalti aos 35, diminui para o Paysandu. Aos 10 da etapa final, Renato Augusto empata o jogo para o Papão da Curuzu. O Paysandu chega à virada, mas a arbitragem anula o gol do Papão. Mas foi só questão de tempo. Aos 45 minutos, já nos acréscimos da partida, Timbó, bom catarinense, marca o gol da virada histórica do Papão da Curuzu. Paysandu 3, Figueirense 2. Resultado que tira o Paysandu momentaneamente da zona do rebaixamento. O Papão pula para 43 pontos e empurra o CRB para lá. CRB que enfrenta fora de casa nesta rodada o Londrina, simplesmente o melhor time da competição no segundo turno e que ainda tem boas chances de conseguir o acesso para a Série A. No outro jogo da noite, a Ponte Preta recebeu o Coritiba, com gols de Leandro Silva aos 4 minutos do primeiro tempo contra e Júnior Santos no finalzinho da etapa inicial. A Ponte venceu o Coxa Branca por 2-0 em casa e com esse resultado assume a vice-liderança da Série B. E a batata do CSA está assando e o jogo é contra o Avaí, simplesmente o time que a Ponte Preta empurrou para fora. O Avaí era 4º colocado até ontem à noite. A Ponte Preta assumiu a vice-liderança, o CSA caiu para 3º e o Goiás está ali no limite, na 4ª posição. Muita emoção na sequência da Série B. Olá, isso agora do futebol a gente vai para natação, porque tem maranhenses se destacando, aliás, continua a se destacar aí no cenário nacional e até internacional. Pois é, a expectativa de grandes nomes ainda da natação do Maranhão nos representando em competições nacionais e internacionais. Confira alguns destaques importantes com 2 conquistas, uma nacional e a outra, como a Adalberto acabou de confirmar, internacional lá no país vizinho, na Argentina. E a turma da Nina Natação está em festa. Rodrigo Calil, campeão sul-americano Master de natação na prova dos 100 metros borboleta. Competição que está sendo realizada em Buenos Aires, na Argentina. E também teve a conquista da Tainara Cardoso, campeã brasileira de natação infantil, prova de 100 metros costa, evento que foi realizado no Rio Grande do Norte. Uma grande alegria para todos que lutam pela natação do estado. Pois é, e o Nina tem tradição, né? Com certeza. Revela muitos talentos, a natação do Maranhão ela é forte, porque nós acompanhamos muito pouco o desempenho dos nossos atletas e vira e mexe tem um na seleção brasileira, tem uma medalha de bronze, de prata e até de ouro em competições internacionais aqui na América do Sul. Vale a pena esse apoio, esse investimento e quem sabe não teremos brilhando um atleta do Maranhão nos próximos Jogos Olímpicos. Parabéns aos atletas e aos técnicos também, os treinadores também que têm um papel fundamental nisso. Valeu, Laércio. Indiscutível, e amanhã vou trazer detalhes aqui desse Superclássico, né? Jogão no Sub-20. Fechado. 7h41, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Agora é hora da previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado. Vamos saber?
Começar por São Luís, com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas da capital. Já teve o chuvisco agora no começo da manhã. A mínima 25, a máxima 31 graus. Vamos para Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Hoje predomina tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Mínima, assim como em São Luís, 25. Agora a máxima vai esquentar um pouquinho mais, 33 graus. Lá em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido isolado. Mínima 25, a temperatura vai subindo, agora 35 graus. Vamos para mais 3 cidades aqui no nosso mapa com a previsão do tempo. São Luís, Imperatriz e Caxias. Agora nós vamos para Bacabal, Balsas e também Barra do Corda. Em Bacabal hoje, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido, mínima de 26, máxima de 35 graus. Na região sul, Balsas, predomina céu encoberto e pancadas esparsas de chuva, mínima de 25, máxima de 36 graus. Já em Barra do Corda, a temperatura vai subir mais ainda, amigo. Predomina céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido isolado. A mínima, 27 graus, mas a máxima, 38 graus. No próximo bloco, governadores da oposição do Nordeste avaliam faltar a encontro com Bolsonaro, hein? Assunto para John Coutrinho no quadro de política. E mais, decreto do Escola Sem Censura é debatido na Assembleia Legislativa. E aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Voltamos já, são 7 horas e 43 minutos. Imagem ao vivo da capital maranhense, o cruzamento da Avenida Kennedy com a Avenida Vitorino Freire aqui na capital. São 7 horas e mais 46 minutos, ao vivo para todo o Maranhão. Nosso bom dia aqui na TV Difusora. Nós vamos agora falar de política. Participa John Coutrinho. Olá, John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, John, a gente começa falando sobre essa possibilidade aí de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e os governadores da oposição aqui no Nordeste já avaliam aí se participam ou não desse encontro. É por aí mesmo? Não participarão. Os 9 governadores do Nordeste, aliás, 8 não participarão. Questão fechada já. Não participarão desse encontro hoje com o Bolsonaro, hoje, quarta-feira. O que acontece, Adalberto? O Dória no sentido aí de, digamos assim, como seguindo o jargão popular, fazer graça pro Bolsonaro, ele anunciou o encontro com governadores de última hora, informou os governadores do Nordeste. O que acontece? Nós temos aqui um fórum de governadores do Nordeste, em que o líder é o governador do Piauí, o Wellington Dias. Portanto, o Wellington Dias foi designado e escolhido como representante único desses governadores do Nordeste nesse encontro aí com o Bolsonaro, que foi organizado pelo João Dória. E muitos desses governadores do Nordeste avaliaram, Adalberto, que o João Dória queria se tornar líder desses governadores do país, queria estar à frente, ou seja, ganhar respaldo, ganhar, digamos assim, holofotes, por conta desses encontros dos governadores. Então, os governadores do Nordeste avaliaram, então, que mandarão um representante único, e esse representante único será o governador do Piauí, o Wellington Dias, que é do PT. Ele levará uma carta, uma série de pautas, inclusive aqui do estado do Maranhão, com o governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino também se manifestou, falamos com pessoas próximas a ele ontem, e ele confirmou isso, confirmou que o Wellington representará todos os novos governadores. E aí, Adalberto, quando tiver uma agenda formal, um convite formal do próprio Bolsonaro e não do Dória, aí sim eles se reunirão com o Bolsonaro, porque eles avaliaram que o Dória quis tomar a frente, se aproveitar, e eles não vão embarcar nessa, eles preferem uma agenda somente com o Bolsonaro para levar as demandas do Nordeste. Desses 9 estados do Nordeste são comandados por partidos de oposição e de esquerda. John Coutrinho, você já tinha antecipado aqui no quadro de política do Bom Dia, mas agora é oficial, né? O João Alberto anunciou que não vai disputar a reeleição da presidência do MDB? Não vai. João Alberto vai ficar sem mandato, encerra o mandato dele de senador agora, e não concorreu a nenhum cargo esse ano. João Alberto, até então, vinha comandando o MDB aqui do estado do Maranhão, mas a Rosiana Sarney, candidata derrotada ao governo, no sentido de sobrevivência política, de acumular poderes, de talvez até projetos, Adalberto, daqui a 2 anos, não se sabe, como o MDB se comportará daqui a 2 anos nas eleições municipais, sobretudo aqui na capital maranhense. Então a Rosiana quer assumir o comando do MDB maranhense, no sentido de um último suspiro até de dar sobrevivência ao grupo político.
mas só que o João Alberto não sendo candidato, inclusive indica que a Rosina é favorita, mas ele também sinaliza que outros pretendentes pretenderão concorrer à presidência do MDB, tais como o próprio deputado federal Hildo Rocha, que se reelegeu pelo MDB, e o deputado federal Vitor Mendes, que não se reelegeu, mas também aí quer assumir o controle. É claro que ainda tem o deputado estadual reeleito Roberto Costa, que quer oxigenar o partido. Há uma ala do PMDB jovem que quer, né, mudar totalmente os contornos do MDB aqui no estado do Maranhão, e aí deve lançar também o candidato. Não se sabe se o Roberto Costa, mas o Roberto Costa é quem campa e que tem ganhado força, inclusive porque ele, aí Adalberto, se reelegeu, elegeu o prefeito de Bacabal e é um dos nomes mais fortes hoje do MDB maranhense, até porque é jovem e pensa no futuro do partido, no sentido de se reorganizar, porque outras lideranças já passaram, perderam o mandato, e ele acha que o MDB tem uma outra visão, tem para o futuro da política local, portanto, aí há essa avaliação. Diogo Trin, depois de perder a eleição aqui no estado para o Senado Federal, agora o Sarney Filho vai fazer parte do governo do Distrito Federal? Do governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha é o governador eleito do Distrito Federal. Ele é do MDB, o mesmo partido aí dos ex-senadores Zé Sarney, que com certeza articulou essa indicação do Zequinha para ser secretário de Meio Ambiente do Distrito Federal. As informações que nós temos, Adalberto, é que o Zequinha foi convidado há uma semana, aliás, e avaliava o convite, mas ele acabou aceitando esse convite aí para ser o secretário de Meio Ambiente. O Zequinha, que já foi 2 vezes ministro, foi ministro do Temer também, tem um vasto currículo nessa área ambiental, claro que é um nome gabaritado para assumir esse posto. Ele disse o seguinte, Adalberto, que o governador Ibanez Rocha, o governador eleito, que assume em janeiro, deu total carta branca para ele, inclusive para que lá no Distrito Federal seja uma vitrine, um laboratório para todo o país. Por outro lado, essa informação aqui é exclusiva, primeira mão, o diretório da executiva do PV no Distrito Federal repudiou essa indicação. O Sarney Filho é do PV, do Partido Verde, e aí parece que não houve aí uma conversa com o PV nem do Distrito Federal, nem com o PV nacional. Mas o PV do Distrito Federal encampou a chapa contrária, majoritária do Ibanez, ou seja, foi contra o Ibanez nas eleições do Distrito Federal. E aí quando veio o Sarney Filho do PV indicando, fazendo parte da chapa adversária. Então o PV divulgou uma nota, pede que seja respeitada a posição do partido, que foi uma decisão antidemocrática e que eles não respaldam, não endossam essa indicação do Sarney Filho lá para ser secretário do Distrito Federal. Inclusive, eles pedem que o PV nacional tome providências em relação a isso, porque foi uma atitude antidemocrática. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, amanhã é Alberto. feriado, mas estaremos aqui, né? Estaremos aqui. Rapidinho, Alberto, só para informar a política nacional. O presidente Lula hoje vai se encontrar com a substituta do Sérgio Moro. Ele prestará esclarecimentos em relação à acusação do sítio de Atibaia, que foi reformado em forma de propina pela OAS e pela Odebrecht. Em relação também ao Onyx Lorenzoli, que também é o ministro, futuro ministro do Bolsonaro, já foi descoberto que ele recebeu uma outra doação de 100 mil aí da JBS. Isso vai dar pano para manga. Obrigado, John. Um ótimo dia. Até amanhã. São 7h53. O decreto editado pelo governador Flávio Dino para garantir escolas com liberdade e sem censura no Maranhão foi discutido pelos deputados estaduais ontem, lá na Assembleia Legislativa. O Fábio Cabral acompanhou a sessão desta terça-feira e tem informações. Na abertura da sessão, 25 deputados estavam em plenário, suficiente para votar a ordem do dia. Mas na hora de conferir o número de parlamentares presentes, faltou quórum para a votação. Eram necessários 22 dos 41 deputados na casa. Diante da impossibilidade de votar projetos, restou aos parlamentares utilizarem a tribuna para discursar durante o grande expediente. E o debate entre oposição e situação foi sobre o decreto editado pelo governador Flávio Dino, instituindo a escola com liberdade e sem censura. Um dos argumentos da oposição é de que o decreto é inconstitucional. Tivemos algumas discussões aqui sobre o decreto. Ao meu ver, o decreto é inconstitucional porque ele deveria ter passado pela casa para ser legislado aqui como um projeto de lei, né? E também ele, ao meu ver, tem alguns erros
dentro do projeto que proíbem, por exemplo, a filmagem de alunos ou professores em caso de agressão, de bullying e de outras situações que possam ocorrer dentro da sala de aula, que é um espaço público. Para os deputados governistas, não procede. O decreto é constitucional. Está nas prerrogativas do governador Flávio Dino editar decretos. Se a oposição estiver insatisfeita, ela ajuize, como já tem feito com muitos projetos e lá na frente dá com a cara na porta. Para falar mais sobre o Escola Sem Censura, eu recebo aqui no estúdio o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Secretário, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores. Secretário, na reportagem, o senhor viu, um dos argumentos utilizados foi que, lá no decreto, fala sobre a questão da filmagem, não é? E que ela seria feita apenas com a autorização da pessoa que está sendo filmada, em linhas gerais, né? Casos como, por exemplo, foi citado aqui, de bullying, alguma agressão, enfim, nesses casos, haverá a possibilidade de registro dessa imagem ou fica impedido por conta desse decreto? É importante primeiro dizer que o decreto é absolutamente constitucional. Com todo o respeito que os deputados da oposição merecem, mas, primeiro, como disse o deputado Marco Aurélio, é uma prerrogativa constitucional do governador editar decretos para regulamentar o funcionamento de atividades relativas ao Poder Executivo, como é o caso da prestação de serviço público de educação na rede pública estadual. É o Executivo que presta esse serviço para a sociedade maranhense. E, em segundo plano, o conteúdo do decreto, ele, em grande medida, apenas estabelece regras para um dispositivo constitucional. A partir do artigo 206 da Constituição, é estabelecida o sistema de ensino do nosso país, inclusive um dos fundamentos do ensino, da educação brasileira, é a democracia. É o ensino democrático, a liberdade de ensinar, a liberdade de aprender nas suas mais diversas formas. E foi por isso que o governador Flávio Dino, ciente do papel que os professores têm, que os educadores e educadoras, principalmente do nosso estado, têm com a sociedade e com os estudantes que também têm o direito e o dever de aprender com liberdade, editou esse decreto para as nossas escolas da rede estadual. Quanto a esses outros casos de agressão, de bullying, nós temos diversas outras maneiras de provar, de argumentar ou de buscar direitos relativos a esse tipo de problema, que não necessariamente a filmagem. E é importante que se diga, o decreto veda a filmagem em sala de aula sem conhecimento do interlocutor, ou seja, é o professor que está ministrando sua aula e o estudante não pode pegar o celular para ficar filmando como forma de constranger o professor. Como o contrário também não pode ocorrer. O professor não pode pegar em sala de aula o celular e filmar o estudante. É sempre uma via de mão dupla. Isso tem a finalidade de garantir, Adalberto, a liberdade em sala de aula. Como eu repito, a liberdade de emitir opiniões, a liberdade de ensinar e de aprender. Mas de forma nenhuma viola o direito que as pessoas têm de se proteger de outras maneiras contra o bullying, contra a violência. É claro que isso não vai ser impedido de forma nenhuma. Secretário, agora como que fica essa situação do decreto aqui no Estado, diante de dois aspectos? Na próxima semana a Câmara de Vereadores deve votar um projeto de lei que trata da escola sem partido. E o outro, já o presidente da República assumindo o compromisso de no ano que vem, fazer com que essa escola sem partido, esse projeto avance, inclusive, lá no Congresso Nacional. Aliás, ontem tentaram novamente uma discussão sobre o assunto e votação. Foi a 6ª vez em 4 meses e não aconteceu. O debate foi interrompido no dia de ontem. Como é que fica essa postura do Estado diante dessas duas situações que eu coloquei aqui? O decreto é aplicável e tem aplicabilidade e vigência a partir da publicação no Diário Oficial. O governador assinou, editou o decreto na segunda-feira, anteontem, foi para a publicação no Diário Oficial. Assim que o decreto for publicado, ele passa a ter vigência no Estado do Maranhão e é aplicado à rede pública estadual do Maranhão. Portanto, um projeto de lei, se aprovado na Câmara Municipal, não terá aplicabilidade sobre as escolas da rede estadual. Com relação à lei federal, a do Congresso Nacional, nós precisamos ver em que termos esta lei, se aprovada for, se vai ter aplicabilidade nacional, se será de fato uma lei nacional. Em princípio, pela competência estabelecida pela Constituição Federal e pela nossa Constituição Estadual, nosso decreto vale para as nossas escolas da rede estadual e é um princípio nosso, Adalberto. Nós estabelecemos, e eu faço questão de dizer isso para os nossos telespectadores,
o princípio da democracia e da gestão democrática nas nossas escolas. Esse é apenas mais uma ação do governo do Estado neste sentido. Nós, por exemplo, aqui no Maranhão estabelecemos pela primeira vez a eleição para gestores. Nós instituímos conselhos de política sobre drogas, por exemplo, escolhido de forma democrática. O fortalecimento dos grêmios estudantis também. Fortalecimento dos grêmios estudantis, os colegiados escolares, são todas medidas de gestão democrática em que nós pregamos justamente isso, um momento dialógico, porque nós entendemos aqui no Maranhão que nós não formamos apenas pessoas para o mercado profissional, para ingressar no ensino superior. Claro que nós queremos isso e fazemos isso em grande medida, mas a nossa intenção principal, nosso objetivo principal é formar cidadãos e cidadãs que saibam seus direitos e seus deveres também. Nosso tempo já está quase se esgotando, mas o argumento é de que evitar a doutrinação nas escolas. Mas vários estudiosos apontam que, por exemplo, a legislação vigente, a própria LDB, já estabelece critérios, parâmetros para situações como essas. Por que não vem ocorrer? Né? Claro, desde a Constituição Federal, da LDB e diversas outras legislações já estabelecem isso. Os nossos professores não vão para a sala de aula para ficar doutrinando para a direita, para a esquerda, posicionamento político. Nossos professores vão para ensinar e ensinar bem. Temos os melhores professores do Maranhão na nossa rede estadual e vão para ensinar como nossos estudantes vão para aprender e se tornar pessoas boas. Secretário Felipe Camarão, obrigado pela entrevista, a participação aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. A todos um ótimo dia. Outras notícias no portal M10, amanhã às 7 da manhã a gente se encontra. Imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses nesse momento, na Avenida Camboa. Até amanhã.